Bem-vindos ao Canal Aberto, um podcast onde as histórias, percursos e ideias ganham voz. Com o aproximar das eleições autárquicas, este é o espaço em que damos a conhecer os candidatos que se propõem a liderar cada um dos nossos concelhos. Aqui, para além de política, falamos de pessoas, das suas vivências, desafios e projetos para o futuro. Porque antes de decidir, importa conhecer, temos connosco o candidato do PS à Câmara Municipal de Lagoa, Frederico Sousa, 47 anos, licenciado em Engenharia Civil, foi diretor regional das Obras Públicas e Comunicações e diretor regional da Solidariedade Social. Técnico superior na Direção Regional de Habitação, foi desde 2021 vice-presidente da Câmara Municipal de Lagoa. Atualmente é o presidente da autarquia. Frederico, bem-vindo, obrigada por cá estar. Começando mesmo por esta parte final, o que é que acha que contribuiu para chegar a presidente da Câmara e ser agora candidato às próximas eleições autárquicas? Diria que não foi um processo natural, nem planeado, mas foi uma consequência, provavelmente, de algumas circunstâncias, desde logo o trajeto profissional que andava a fazer, já desde diretor regional da Seguridade Social, depois diretor regional das Obras Públicas, e isso criou-me realmente uma aptidão e, acima de tudo, uma experiência que me permite agora estar nessas funções. Devo dizer que isso também só foi possível, em primeiro lugar, pelo convite do Vasco Cordeiro para diretor regional e depois pela Cristina Calixto para ser vice-presidente dela na Câmara Municipal. Esses últimos 3 anos, enquanto vice-presidente, permitiu-me ter uma visão diferente do Conselho, um Conselho que conheço bastante bem, desde pequenito. Nasci e cresci na Lagoa, mas a verdade é que a visão como autarca, na gestão dos recursos, mas acima de tudo planear o futuro e pensar o futuro, foi algo que me deu um gozo especial e que me faz acreditar nesse projeto, num projeto de continuidade, é certo, mas acima de tudo olhar para a minha Lagoa e que as próximas gerações também possam usufruir daquela experiência e das medidas que nós tomamos atualmente e que possam ter repercussões no futuro. Falando mesmo nessa parte que sempre viveu na Lagoa e recuando um pouco à sua infância e adolescência, que memórias é que mais o marcam desse período na Lagoa? Pois, foi na Lagoa que aprendi a nadar, foi nas piscinas da Lagoa que aprendi a nadar, foi na Lagoa que aprendi a ler e escrever, nas escolas primárias, que agora estou a requalificá-las. Portanto, essa ligação entre o meu passado, nos espaços onde passei como criança e agora pensá-los neles para o futuro, dá-me um gozo muito especial. Foi lá onde conheci algumas caras que agora revejo, que conheci o meu avô, que me viam na loja do meu avô. Todas essas memórias depois são revivadas nessa altura, curiosamente, pessoas que até à data eram desconhecidos para mim, mas que agora passam a ser meus amigos e, acima de tudo, lagoenses que olham para o meu passado familiar com muito orgulho, mas também com uma expectativa também no futuro, delegando a mim a responsabilidade de traçar um futuro diferente e um futuro melhor para a Lagoa. E falando na sua família, dizia-nos também há pouco que vem de uma família que já estava ligada à política, portanto já está no sangue esta continuidade. Sim. Eu acho que é importante, não renego aquela que foi a participação dos meus pais na minha vida não só como homem, mas acima de tudo também como político. No dia de Mário Soares os políticos assumem-se e não tenho vergonha nenhuma em dizer que o meu pai, quando foi vereador da Câmara Municipal de Lagoa para o Partido Socialista, numa altura difícil, numa altura de mudança também na Câmara da Lagoa, minha mãe foi deputada no primeiro governo socialista, já lá vão quase 30 anos, tiveram uma marca bastante significativa na minha vida e no meu trajeto. É certo, numa primeira fase nunca pensei em ir para a política, mas os valores, a ideologia ficou lá bem marcada e hoje, seguindo as pisadas, quando entro no espaço de conselho e vejo uma placa com o nome do meu pai, é com muito orgulho que consigo retomar um processo que foi iniciado há 30 anos atrás. É licenciado em Engenharia Civil. O que é que retira da sua formação académica atualmente para as suas funções atuais? Sou muito suspeito, mas diria que um engenheiro tem sempre um fator de pragmatismo e um raciocínio bastante pragmático no sentido de organização daqueles que são os objetivos e o foco. E nesse aspecto reconheço que a minha formação teve um impacto bastante grande no meu dia-a-dia. Não digo que seja necessariamente obrigatório ser engenheiro civil para ser um bom gestor, mas acho que dá-me ferramentas e um raciocínio diferenciado. Mas como gosto de trabalhar em equipe,
gosto de ter pessoas que têm formações diferentes, experiências diferentes, e essa complementaridade é que faz uma boa equipe. Eu sou engenheiro civil, mas tenho colegas no executivo que não são engenheiros, e essa pluralidade de formação e de experiências é que faz uma equipe rica. E deve ter sido também uma mais-valia nos tempos em que foi diretor regional de Obras Públicas e Comunicações. É curioso, é um episódio curioso quando o anterior presidente Vasco Cordeiro me convida para ser diretor regional. Ele, quando me convida e diz não queres ser diretor, eu pensava que ele ia dizer habitação e disse solidariedade social. Foi para mim um choque. É uma área social, minha mãe é assistente social, portanto a área social sempre esteve presente na minha vida, mas é certo que eu achava que ia aplicar mais a minha experiência profissional e a minha formação. É certo que acabei por o fazer, porque acabei por desenvolver, em conjunto com a nossa equipe, um conjunto de investimentos na área social, desde creches, lares de idosos, e foi um pacote de investimento bastante importante num período de tempo muito curto. Mas o facto é que foi uma área que me enriqueceu, não profissionalmente apenas, mas como homem que sou hoje, e ter uma relação com uma realidade completamente distinta, desde a deficiência, a juventude, a infância, a terceira idade, aliado àquilo que é uma formação mais técnica. Eu acho que acabou por ser uma conjugação interessante. E depois para as obras públicas, essa sim mais próxima da minha formação, mas devo confessar que fiquei sempre com saudades da área social. E agora na Câmara tenho a vantagem de poder trabalhar áreas completamente distintas, desde obras, passando para a área social, a educação, a juventude, a saúde, e isso é que me apaixona na vida autárquica, no projeto autárquico, é a pluralidade de áreas no mesmo dia, serem abordadas completamente diferentes. Já tendo tido essas funções que exigem uma grande carga, como é que consegue conciliar a sua vida pessoal com a vida laboral? Ela é conciliável, mas é bastante separada. Preservo muito a minha vida pessoal, a minha vida particular, ainda mais nas funções como autarca, porque não é um clichê, a proximidade à população é um facto real, e é assim que tem que ser. As pessoas querem os seus problemas resolvidos, e querem os seus problemas resolvidos imediatamente, e temos que perceber isto. Portanto, é natural que haja sempre uma separação entre a vida particular, a vida pessoal, e a vida autárquica, a vida pública, e eu faço questão de preservar. Naturalmente, reservo alguns momentos para os meus filhos, para a minha família, porque acabam de ser o pilar, mas acima de tudo porque também tenho a responsabilidade de educar dois jovens. Eu tenho 15 anos, eu tenho 17 anos, e eu também não quero levar o peso de olhar por 15 mil habitantes e esquecer os dois mais importantes. E eles compreendem as suas funções? Sim, compreendem e até apoiam, portanto é uma coisa engraçada. Já desde muito pequenitos estão habituados a que o pai tem essa vida, coincidiu com uma fase muito importante da vida deles, que é a infância. Quando fui para diretor regional e ter que mudar a minha residência para outra ilha, Ilha Terceira, o Francisco, que é o mais novo, tinha 4 anos, portanto ele aprendeu os dias da semana conforme o dia que eu chegava ou não do trabalho. Portanto, foi um peso grande, há coisas que me arrependo, naturalmente, há coisas que se olhasse para trás faria diferente, mas eles também cresceram como rapazes, como homens, são bem-sucedidos, e eu acho que também trago algum valor de dedicação à causa pública, que espero eu que um dia eles também possam ter essa memória do lado positivo e não do lado negativo. E fora da política e das funções de autarca, quais são os seus hobbies? O que é que o prende? Olha, gosto muito de estar com os amigos, acho que é importante uma pessoa que acaba por ser isolada na tomada de decisão muitas vezes, é importante ter uma base real e que nos puxa um pouco para a terra e que nos dizem as verdades quando elas têm que ser ditas, e portanto tenho orgulho de ter um grupo bastante coeso de amigos, não são muitos, mas são importantes, já há muitos anos. E, por outro lado, a família, naturalmente, acaba por ser um ponto sempre de encontros, mas eu diria que gosto muito de desporto, tenho um defeito que gosto de experimentar tudo, tenho paixões que vão passando, como tudo na vida, e, naturalmente, gosto sempre de encher os meus tempos livres com desporto. Diria que, se calhar, se tiver que optar entre as viagens e o desporto, são dois amores que eu tento coabitar, mas que às vezes é difícil com o tempo que nós temos. Mas tenho uma vida normal, como todos os outros, mas faço um esforço muito grande para ter tempo para mim. Claro, e isso é sobretudo importante. E essas atividades, sobretudo os amigos, de que forma é que influenciam ou podem influenciar a sua vida enquanto autarca?
Influenciam porque, como me dava a dizer há pouco, os amigos têm uma vantagem de dizer-nos a verdade, chamar-nos a atenção de alguns aspectos, mais positivos, menos positivos, mas acima de tudo colocam-nos sempre num centro de humildade e que esta vida é passageira, e são projetos, são missões que têm um princípio, meio e fim, e a vida continua, e é bom saber que há mais vida para além da política, independentemente de haver uma envolvência sempre cívica, mas é bom perceber que os projetos têm um princípio, meio e fim, e que temos uma profissão, que temos uma formação e que temos amigos fora dessa esfera. Naturalmente, também ganho amigos na política, ganho amigos nesta vida pública, o que também é importante e também é interessante. Focando um pouco na Lagoa, o que é que torna este concelho tão especial para si? Não sendo um clichê, mas a verdade é que a sua localização no âmbito de ilha, que fica quase no meio de um triângulo entre Ribeira Grande, Vila Franca e Ponta Delgada, é uma forma interessante de olharmos para a Lagoa. Ela realmente vive desta vantagem. Rapidamente conseguimos nos colocar em Ponta Delgada para quem trabalha ou para quem estuda, mas ao mesmo tempo conseguimos ir às praias de Vila Franca ou ir às praias de Ribeira Grande. Portanto, a sua localização faz dela um concelho diferenciador. Por outro lado, sendo uma cidade jovem, faz este ano 13 anos de elevação cidade, mas tem mais de 500 anos de história, portanto ela tem experiência, mas é jovem. É jovem na sua ambição, é um concelho que tem beneficiado de uma visão por parte dos anteriores presidentes, que viram neste pequeno canto, um canto com maior densidade populacional dos Açores, mas um ponto de partida para a parte tecnológica, para outras atividades. É um concelho com uma história muito grande em termos fabris. Toda a atividade industrial, a maior significativa foi na Lagoa, uma relação com o mar. Portanto, eu diria que tem praticamente tudo o que se deseja numa cidade. E o meu desejo é que se possa estudar, viver, trabalhar na Lagoa, sem ter que sair dela, a não ser que seja para o aeroporto, que essa é uma inevitabilidade. Tem mesmo que ser. Olhando para o seu percurso enquanto vice-presidente da autarquia e agora estes últimos meses como presidente, que balanço é que faz deste mandato? Foi um mandato, acima de tudo, num projeto pensado por uma década, um projeto de planeamento. Foram 3 anos em que nós preparamos documentos estruturantes para o Conselho, desde logo a revisão do Plano Diretor Municipal, que é um instrumento relevante. Fomos o Conselho que em menos tempo reviu o seu Plano Diretor Municipal, de todos os Açores. Criamos também a Carta Municipal de Habitação, a Estratégia Local de Habitação, o documento estratégico e o Plano de Mobilidade. Foram documentos a pensar no futuro. Mas, acima de tudo, criamos aquilo que foi um conceito de consolidação do Tecnoparque. Foi para nós importante estabilizar aquela que foi um dos grandes investimentos no município. Felizmente já temos a área da saúde, tecnológica e um conjunto de habitações que nos permite ambicionar e preparar a ampliação daquela cidade. Portanto, eu diria que foram 3 anos de concretizações de compromissos, acima de tudo, de coesão de todas as freguesias que fazem parte do município, mas diria que a pedra basilar foi preparar o futuro, com documentos estruturantes que possam criar condições para que nos próximos 10 anos a Lagoa seja uma cidade exemplar, não só no conceito regional, mas até a nível nacional, reconhecida como um ponto interessante de se viver e investir. E quais são os principais desafios que entende que existem atualmente na Lagoa? A Lagoa padece exatamente os mesmos problemas que os 19 municípios da região autónoma dos Açores. Ainda continua o desafio da pobreza, continua o desafio da dificuldade de acesso à habitação. Eu diria que, como autarca, os grandes desafios será, primeiro, criar condições de atração de mais empresas, mais trabalho, novas condições de habitação para os casais jovens que trabalham, mas também para aqueles que não têm capacidade financeira de ter a sua habitação. Eu acho que só a coexistência entre a economia e a habitação será possível ter uma cidade sustentável. Por outro lado, naturalmente nós temos projetos estruturantes e que queremos que um UPO 2030 sejam concretizados, a começar pela frente marítima. Queremos mesmo virar a cidade para o mar e não é só uma frase, queremos mesmo, o projeto está feito, está candidatado. Queremos também melhorar aquelas que são as condições de abastecimento de água,
São obras que não são visíveis, mas que são estruturantes importantes. Mas eu diria que o nosso maior desafio é criar habitação, mobilidade e economia no município. E, como eu diria, viver, trabalhar e conviver na cidade, daqui a 10 anos espero que seja uma realidade, sem que tenhamos que nos deslocar a outro tipo de localização, nomeadamente a outro tipo de concelho. A habitação sendo um dos grandes desafios da região, é também, obviamente, um dos desafios do Concelho de Lagoa. Que medidas é que poderão vir a ser implementadas para contrapor este problema? Se calhar uma das defeitos ou virtudes, não sei, que me trouxe da experiência governativa como diretor regional, foi-me incutido sempre o espírito que não prometas nada que não possas cumprir. E a habitação é um desígnio difícil de cumprir. No entanto, nós temos projetos concretos, temos cerca de 92 fogos no âmbito do PRR que nos próximos 2 anos têm que estar concretizados. Portanto, são mais de 92 famílias que veem a sua situação minimizada em termos de impacto naquilo que é o risco de exclusão. Nesse aspecto optamos pela reabilitação urbana, mas também na construção de casas. Para além disso, sentimos também a necessidade de criar outras respostas para um agregado mais jovem, um agregado que tem a felicidade de trabalhar, de ter o seu rendimento, mas que ele ainda não é suficiente nem compatível com os valores do mercado em termos de habitação. E nesse sentido, ainda este mês, nós conseguimos fechar um acordo para a aquisição de 2 terrenos de grande dimensão, que nos irá permitir criar uma resposta no próximo mandato, se os lagoenses nos derem essa confiança, para esses agregados. Estamos a falar de uma quantidade significativa de novas habitações, seja ela por autoconstrução, cooperativas ou renda acessível, mas esse é um projeto no próximo mandato, mas com a garantia de que já temos pelo menos os terrenos na nossa posse, os projetos em andamento, para não ser uma promessa em vão. Portanto, eu diria que estão reunidas as condições todas para que seja possível, também para essa faixa da população de lagoenses que tem dificuldade em ter acesso à habitação, ver aqui uma resposta diferenciada. Boas notícias, portanto. Como é que imagina o Concelho da Lagoa daqui a 5 anos? Imagina um Concelho da Lagoa com um crescimento de população, acima de tudo. Um Concelho da Lagoa cujas suas infraestruturas estejam todas reabilitadas e requalificadas, em que se não se discuta já o Tecnoparque, mas já se discuta o novo Tecnoparque, com novas empresas tecnológicas, novas pessoas, mas acima de tudo, e isso que eu gostaria, que daqui a 10 anos, que tudo e qualquer lagoense sinta orgulho de dizer que é da Lagoa. Não queremos ser comparados com nenhum outro concelho, são todos complementares, é uma região relativamente pequena, acho que somos complementares, mas que se veja a Lagoa como um concelho exemplar, de ambição e de futuro. Finalizar, uma mensagem para todos os eleitores da Lagoa que irão votar nas próximas autárquicas. Sendo um espírito pragmático, eu diria que esse é um projeto de continuidade, portanto queremos honrar aquilo que foi bem feito, aquilo que já foi feito nos últimos anos, que já projetou a Lagoa para um patamar diferente do que era há 20 anos atrás, e o meu compromisso com todos os lagoenses é criar uma Lagoa em que todos possam trabalhar, estudar, viver e conviver com orgulho de viver num concelho, numa cidade de futuro. Julgo que todos juntos somos capazes de elevar o nome da Lagoa não só a nível regional, mas a nível nacional, como uma cidade exemplar, uma cidade tecnológica. Frederico, muito obrigada pela disponibilidade. Tenho a certeza que a Lagoa vai ter um futuro promissor como um signo na liderança. Da nossa parte, voltamos em breve com mais um canal aberto e novos convidados.